apresento o GT2. Bom, acho que vai ficar um pouquinho apertado aqui, né? É um arinho redondo. Eu queria há muito tempo, tá? É um aro que para mim faz muita necessidade. Pelo rally, pelos meus jogos mais clássicos, pelos meus carros mais de competição, cara, o nível de acabamento, por incrível que pareça, ainda tá melhor. Se vocês observarem aqui, a pintura é texturizada, cara. Ficou muito top, né? Depois eu vou falar mais sobre a questão dos seletores, mas eu quero que vocês consigam identificar que a qualidade, né? Ah, galera, se puder, na descrição aí tem o link do meu segundo canal. Tô começando com ele agora e eu sou apaixonado por videogames. Eu amo videogames assim de uma forma total. Assim como eu sou apaixonado por AV, eu sou aficionado por AV, game faz parte. E é um canal que tá lá há muito tempo, eu já queria estar trazendo ele há muito tempo, eu tô trazendo agora principalmente porque eu tô com um equipamentozinho bacana aqui. Dá uma força lá, tá bom? Compartilha com os amigos, para aquele amigo seu que gosta de videogames, que gosta de retro games, games atuais. Compartilha, ó, tá bom? Galera. Fala, galerinha do bem, como é que vocês estão? Tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Tudo em paz, gente. Turma, seguinte. Esse vídeo aqui dessa semana, eu ia fazer, na verdade, um outro tema, né? Que vai ficar posteriormente. Mas o Alexandre Martini, ele me trouxe uma discussão fantástica, né? Lá no canal, ele é inscrito lá no canal. E fez umas perguntas muito interessantes. Cara, obrigado pela discussão. Olha, eu gostaria que tivéssemos muito mais discussões como essas, com troca de informações plausíveis, com troca de ideias, com conhecimento de causa. Cara, eu estou muito satisfeito em ter, né, quero fazer aqui, diante de todo mundo aqui, o agradecimento pela sua participação aí lá no canal. E claro, eu não poderia deixar de trazer aqui esse vídeo. Lembrando que esse vídeo é para tentar esclarecer algumas coisas baseado no que você questiona lá. E é evidente também abrir espaço para mais discussão. Porque, gente, quanto mais conhecimentos tivermos a respeito de tudo isso aqui, mais podemos cobrar e mais temos melhoras. Hoje, qual que é o nosso grande problema de qualquer simulador? Qualquer simulador é o Direct Input. Nem é o simulador em si, é o Direct Input. Ele limita os nossos equipamentos com qualquer simulador que está no mercado. Isso eu já falei aqui em outras vezes, não só eu, mas a comunidade pesada, a Racing, a Setor, não importa, todo mundo está limitado a isso. Esse é o nosso primeiro limite. Mas toda a história começou, por quê? Porque tem um vídeo meu falando sobre o Direct Drive 18 Nm, quem quiser assistir tem o link, eu vou deixar aqui de novo para assistir lá o review, que eu fiz do 18, que inclusive está lá com o Anderson, que é Full Torque. E ele questiona sobre o iRacing, porque ele fala, porra, por que eu preciso, né? E é uma coisa que eu sempre questionei, por que eu preciso de um equipamento tão, né, absurdo para usar um iRacing que tem 60 Hz? Porque ele é fraco em Hz se eu comparar, por exemplo, sei lá, com a R-Factor 2, com a Assetto Corsa Competizione. É verdade, até porque se você pegar até o Logitech, ele trabalha acima de 60 Hz. Só que existem alguns outros fatores, né? A qualidade dos Hertz, isso é importante. Porque não adianta, se eu pegar, por exemplo, o BMG, que eu já fiz vídeo aqui, ele chega a 2000 Hz. Mas eu não consigo usar, eu não tenho PC para isso. Quando você está usando o seu Assetto Corsa a 400 Hz, num computador que não consegue gerar isso com o equipamento, você tem lag. Você tem problemas que você pode não estar percebendo, mas está te atrapalhando. Então, por que limita hoje a 400 Hz? Porque dentro de um padrão contexto normal, a maioria dos equipamentos consegue gerar 400 Hz. Mas por que mais Hz é melhor? Porque você tem mais detalhes de mínimas informações, que são ondas, são frequências. Então, quanto mais frequência disponível eu tenho, eu consigo ter mais detalhes. Mas para ter esses mais detalhes, eu preciso de equipamento que me gera isso. Vamos imaginar, você está aí com o seu R-Factor 2, ele te gera 400 Hz, mas o seu Momo gera isso.
Ele não tem como ler isso. Então você vai perder N informações. Se você pega, por exemplo, um iRacing que gera 60 Hz e pode interpolar para 360, e eu não recomendo, mas tem pessoas que fazem, e aliás existe um trabalho fantástico do David Tucker, que quem acompanha, quem tem iRacing, eu acho que deve estar acompanhando, ele está trazendo um trabalho, ele está fazendo um trabalho em cima, para que logo ele não tenha mais que se preocupar com isso. Ele quer chegar. Hoje, por que ele não chega, não passa 60 Hz? Porque o iRacing, na sua raiz, é o que ele tem. Ele não consegue ir além. Mas ele consegue fazer muito, só que tem um problema. A 60 Hz é uma quantidade muito pouca para uma base que não tem como subtrair o máximo disso aí. E é onde entra essa história. Se você procurar a história do Direct Drive, né, lá na raiz, e ele comenta sobre deixa eu ver aqui, ó, ele comenta sobre esse artigo aqui, ó, que ele fala do Leo Bordinar. O Leo Bordinar, ele fez um artigo lá em 2011. Mas em 2011, nós ainda estamos estamos falando de 12 anos atrás, é isso? Em que não tínhamos tido tanta evolução hoje, por mais que limitada, no simulador. E já era limitado naquela época. Mas até então eu achava que a limitação estava só no simulador. E não tá. Hoje nós sabemos que o grande limitador nem é o que dá para se fazer no simulador. É o que o Direct Input não permite. Que eu, enquanto equipamento, trabalhe lá com o simulador. Por exemplo, ele comenta aqui no texto dele, né, e como eu argumento, por exemplo, que o próprio Leo Bordinar, baseado nesse artigo que eu mostrei para vocês, diz que, e é verdade isso, a sua base não se comunica com o simulador. Quer dizer, ela se comunica, mas ela ela recebe informação, ela não consegue devolver. Porque senão você teria o que nós procuramos na vida real: reativo, ativo. Ou seja, eu reajo a uma situação e eu informo a situação. No seu carro de rua você faz isso. Aqui no simulador você não consegue ser reativo, ativo, você só é ativo. E você quer ver uma prova disso? Desliga o fast feedback. Você consegue dirigir? Consegue. Você vai perder sensações. Mas você vai dirigir. Por quê? Porque ele é baseado em velocidade e posição. Quanto mais velocidade e quanto mais posicionamento, você faz o que você quer. E onde entra o Hertz nessa história? As informações de detalhes que eu quero e que meu equipamento pode ou não me entregar, né? É a mesma coisa. Por que eu vou comprar uma base de 20 se eu posso comprar uma de 10? Porque existe um motivo para isso. Quando eu pego uma base de 10, o motor não é o mesmo. Não tem como eu comparar um motor de 10 com um de 20. Quem procura fidelidade de force feedback não vai querer nada menor que 16, 20. Aliás, o ideal não vai pegar menos que isso. Quem procura só a diversão, a competição por si só, sem mais detalhes, é o suficiente. O que ele alega aqui, na verdade, e eu até falo que é a pergunta de 1 milhão, por que o iRacing precisa de um equipamento tão top? Top quando eu digo a questão tão caro. Vamos usar o termo. Por que o iRacing quer algo tão caro, enquanto que, por exemplo, o Assetto Corsa, o AMS2 não precisa? Porque existe uma outra coisa que são efeitos embutidos, tá? E o iRacing não tem. O iRacing não tem esses efeitos embutidos. Ah, não tem porque eles são... Não é porque não dá para pôr. Não tem como. O iRacing ainda é uma plataforma de 2003 melhorada para hoje. Ela não é a mais atual. Qual é a tecnologia mais atual hoje? Bom, até o Reinsport sair, é o Assetto Corsa Competizione. É o simulador mais atual. Em todos os aspectos, inclusive de force feedback, né? Mas eu te garanto que, por exemplo, uma dobradura de pneu, uma bandagem escorregando, coisas mais refinadas, um Logitech não tem como passar isso para você. No Assetto Corsa Competizione que eu estou falando. E os dois não estão em 400 Hz? Então, mas como esse aqui consegue? Ele consegue ler isso. Aí você fala assim, pô, mas se eu tiver uma base de 10, tudo bem, mas uma base de 10 é uma tecnologia muito maior que uma base que um G29, que um T300. É uma tecnologia superior. Prova dessas tecnologias a gente tem hoje saindo aí os Direct Drive da Fanatec, que são o de 12 e o 16, que ele está usando o quê? O Haptic, que a gente vê onde hoje? Nos controles do PS5. E já não é uma tecnologia tão nova. Se você pegar lá, por exemplo, o Trustmaster, ele tem, só que só funciona no console, gente.
uma ferramenta maravilhosa e limitaram só nos consoles. Mas você pega o que é som, aquela onda de som, e transforma em algo palpável. Isso é extraordinário. É uma tecnologia fantástica, né? Então você com uma certa força, você consegue ter muita percepção. E aí é que está o grande problema. Por que o iRacing precisa, ele necessita de você para ter todas as percepções? Entenda que eu não estou dizendo que para ter todos os resultados. Eu estou dizendo para ter todas as percepções, para ter todos os detalhes, você precisa de um equipamento que consiga ir no mínimo das forças e subtraí-las. Entendeu? Aí você fala, pô Ed, mas se eu pegar ali um Trustmaster, um Logitech, eu posso, de polir correia, eu posso colocar a força mínima. Toda vez que você põe um eixo dentro do sistema, você está saturando esse sistema. Se você pegar, por exemplo, todo mundo que usa um Direct Drive, principalmente de 20 Nm para cima, não se usa filtro. Usa o mínimo do mínimo. Raríssimas vezes vai usar um filtro. Principalmente quem anda no iRacing. Você abre aqui, não tem filtro. Cara, eu vou mostrar aqui, deixa eu abrir aqui o meu. Eu vou mostrar como eu uso a minha configuração de iRacing, cara. Eu não tenho. E vou mostrar a configuração de iRacing. Aqui, ó, eu vou carregar aqui na tela para vocês, ó lá. Minha configuração de iRacing. Cadê aqui o iRacing? iRacing Full, tá aqui. Vamos ver aqui. Essa é a minha configuração de iRacing. Eu uso um pouquinho de Friction, é muito pouco. Se eu pegar, por exemplo, um RFactor 2, olha a minha configuração de RFactor 2. RFactor 2 não, perdão. HD de Richard, eu vou pegar aqui o Richard Burns Rally, tá? É um simulador antigo, maravilhoso, mas se eu não equilibrar essa frequência de sinais, eu não tenho resposta na minha base. Consegue perceber a diferença? Se eu for pegar, por exemplo, aqui, vamos ver aqui como é que tá. Eu nem sei como é que tá aqui no Assetto Corsa. No Assetto Corsa Race Room. Eu acho também que tem alguma coisinha. Ah, e se eu tirar o Cine e o Spring? Acabou. Eu não tenho mais force feedback nenhum. Se eu pegar aqui, porque estamos falando de tecnologias de uso mais antigo. Vamos pegar aqui o GT Legends. Pô, GT Legends vai cair na minha Assetto Corsa. Eu não me lembro como tá o Assetto Corsa, que tem uns dias que eu não ando nele. A tecnologia mais nova. Eu posso tirar os filtros, cara. Vamos lá aqui, o Assetto Corsa Competizione. Provavelmente não deve ter. Deixa eu ver aqui, Assetto Corsa Competizione. Você entende? Quando eu penso, eu consigo usar exatamente a mesma quantidade de eixos ou não, seja nos mais novos, com menos filtro. Mas o meu equipamento permite isso. Se você estiver usando, por exemplo, um polir correia, um G29, não dá para você tirar. Por quê? Porque por mais que ele leia 400 Hz, é baseado naquelas informações que tem ali. E dentro do simulador já tem várias outras informações que é para interpolar, para ajudar a te enganar, a acreditar que o que você está sentindo está ali na pista. É por isso que potencialmente o Direct Drive nos traz essa possibilidade. Mas não é esse o ponto principal aqui. Qual é o ponto principal que eu quero baseado no assunto dele? A gente viu aqui a questão do Leo Bordner. O Leo Bordner ele mostra, ele vai fazendo. Esse artigo é muito legal. Eu acho que esse artigo nem está mais na internet. Qualquer coisa, se vocês acham interessante, eu tenho ele traduzido, eu posso até disponibilizar, mas é um artigo que não está mais na internet, porque na verdade esse contexto, por que o meu force feedback não funciona, já não é tão palpável assim, porque a gente já sabe que não é questão só do simulador. Nessa época, nesse momento, é o simulador. Mas até para quem desenvolve o simulador, ele tem um limite, tá? Então, quando ele fala aqui e ele questiona, e aí eu falei de telemetria. A telemetria consegue fazer essa informação, me dá algumas informações. E ele fala uma coisa que é uma pura verdade. O teu equipamento está aqui, ó. Não se comunica, ele não manda a resposta, manda mensagem, conversa. É verdade. Mas você diz para o simulador que você tem em mãos. Qualquer simulador você diz. No iRacing você diz qual é a potência e qual é a faixa que você está usando. E todo simulador tem uma coisa que é chamada saída de telemetria.
Aqui é o do Motec, depois eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Mas você tem aqui, deixa eu abrir aqui, deixa eu estender aqui o Motec. Aqui, ó. Essa barrinha azul aqui, ó, que está o Steering Torque, é a saída que a telemetria está lendo do simulador. A telemetria ela vai ler isso, desde que o simulador informe. Todos os simuladores informam? A grande maioria. A grande maioria. Essa parte ele informa. A outra parte que ele não informa, e aí não é porque ele não informa, é que ele não permite um canal em que eu possa pegar esse torque do que está saindo e comparar com o que o meu equipamento está usando. Você fala, pô, mas você acabou de falar que o seu equipamento se comunica com o simulador. É verdade, ele não se comunica com o simulador, mas ele manda informações por direct input. E a telemetria, ela pega as informações baseado no que o teu computador está dando para ela. Não é baseado no que o simulador está fazendo. Não está passando informação para o simulador, mas para o sistema. E aí eu consigo absorver essa informação. Esses canais estão lá, seja no Motec, seja no Atlas, seja no Z1. Aí vai de cada um. O Z1, por exemplo, eu consigo pegar o CSV, né, que é o arquivo bruto, e poder ver quais canais ali ele está permitindo para mim. Aliás, é um vídeo que eu vou trazer futuramente, que eu estou fazendo os testes aí em cima do Rensport, né? Então eu vou trazer. E aí, em cima disso, ele vem e me dá informação de quanto eu estou usando naquele mesmo momento. Nesse momento aqui que eu coloquei, esse ponto amarelo aqui, eu consigo saber quanto de pico de força a telemetria mandou e quantos por cento meu equipamento usou. Isso não é uma comunicação inversa, reversa, não. Mas isso me dá ideia se meu equipamento está muito próximo ou está muito distante de uma faixa ideal de torque. Por quê? Porque essa faixa ideal de torque me permite ter aquilo tudo que a gente está procurando dentro do simulador, que é o quê? Um grip, percepção do que está acontecendo com o carro, sentir o momento de agir com o carro. Tá? Então, na verdade, quando você pega e coloca essas forças, te passa aquela sensação de reação, ação. Ok? Mas se eu desligar no simulador, eu vou continuar tendo ação. Tá? Então, é basicamente isso. Então, tá tendo comunicação do meu equipamento com o simulador? Não, porra, seria maravilhoso. Porque aí eu posso agir e reagir, agir e reagir. Porque o comando vem do meu equipamento 100%. Eu não estou baseado só em velocidade de posição, porque senão eu posso tirar o encoder. Né? E hoje eu não posso, porque sem encoder eu não tenho como saber onde está. Essa informação que chega e ela tem que e aí eu preciso de um encoder muito bom, eu preciso de uma velocidade muito boa, porque a velocidade está relacionada ao encoder. Os dois têm que trabalhar uma sincronia fantástica. Não adianta o simulador me dar uma informação de 400 Hz, mas o meu encoder perde posição e me entrega com delay. Resolveu alguma coisa? Não. Mas se eu recebo com 60 Hz e meu equipamento lê nessa proporção e me entrega em real time, isso é perfeito, isso é fantástico. Talvez o que a gente veja hoje, quando a gente fala, e ele comenta lá, que o iRacing não é esse simulador tudo, e eu mesmo já falei 1000 vezes. O iRacing, ele peca em vários pontos, e é verdade. Assim como vários outros simuladores, tá? Mas dizer que algo é bom ou ruim é uma subjetividade do meu gosto. Eu gosto do R-Factor 2. E ele tem uma caralhada de problemas, mas muitos problemas. Tanto que eu tô conversando com um amigo sobre o Rensports, eu meio que dei uma bugada na cabeça. Eu andando com o Rensports, eu sinto que estou com o R-Factor 2 em alguns momentos, mas eu tô olhando, eu vejo que o gráfico ali é o Assetto Corsa Competizione. Isso é ruim? Não é ruim. Desde que isso esteja sintonizado, tá? Mas aí é um gosto. Se eu falar assim, eu tenho amigos que andam de automobilista. Cara, eu tentei de tudo para que eu me apaixone por Automobilista 2. Né? Eu não gostei, por exemplo, da plataforma que eles estão usando, que já era do Project Cars. Que eu investi, que eu entendi, mas que veio com muitas falhas. Mas é ruim? Não é ruim. Nem de perto. Pode não ser algo que seja bom para mim. Então,
dizer que o iRacing não tem a melhor física ou que a Assetto Corsa é o melhor simulador, isso é muito subjetivo, quando parte do princípio que a minha vontade, o meu gosto é mais importante. Se eu me divirto mais com a Racing, provavelmente ele para mim vai ser mais interessante. Se eu me divirto mais, por exemplo, com a Assetto Corsa 1, que, porra, eu sou fã de carteirinha, eu posso pôr que ele para mim é o melhor, porque ele me agrada mais, tá? Mas quando a gente está falando aqui, a gente está falando de um gosto baseado, de algo baseado no meu gosto, mas algo baseado em especificações técnicas. Baseado em telemetria, a quantidade de informações, por mais que em Hz seja 60 Hz, e a quantidade de subtração que eu tenho no iRacing, por ele ser RAW, ou seja, ele tem a menor quantidade de... Aliás, ele nem tem filtros, por exemplo, se você for lá no Assetto Corsa Competizione, eu acho que no Assetto Corsa também, você pode pôr lá, sentir mais a zebra. Sentir mais... E são filtros, tá? Isso são filtros. Isso é errado? Não é errado. Eu acho que é até um zelo, porque se eu tô com um T300, com um Logitechzinho, eu consigo dar aquele ganhozinho a mais, porque a maioria, curiosamente de vocês, acredita que se eu tô sentindo zebra, aí sim, puta, esse aqui é o equipamento. E zebra, cara, até um controle sente. Zebra, eu ando aqui no Gran Turismo com zebra, sinto, dá para aumentar a intensidade ali. Mas o grip, torção do chassi, perda, understeers, oversteers, não é tão simples assim. E ela não está ligada exclusivamente a só a quantidade de hertz, está ligada a outras coisas também, tá? Então, nesse contexto geral, o meu equipamento ele não está conversando com o simulador na volta. Ele está conversando na vinda. Então, se o simulador manda para mim, vamos pensar aqui, uma fidelidade force feedback. Eu quero receber lá do Mazdinha. Vamos pôr Mazdinha aqui. Eu tenho uma base de um Logitech. Eu estou com Mazdinha no Assetto Corsa. Cara, você vai sentir um monte de coisinhas legais. Vai. Existem os filtros que eu falei que estão ali já dentro do simulador para te dar essas sensações. E você pode ir lá e dar um ganhozinho. O iRacing não tem isso. Isso é ruim? Depende do ponto de vista. Isso é bom? Depende do ponto de vista. Porque não é uma coisa que eu posso dizer que é errado, é certo. O trabalhar do iRacing é RAW. O Assetto Corsa Competizione tem muito RAW hoje. Em relação ao primeiro Assetto Corsa 1. Mas ele tem. Se você abrir, por exemplo, o menu dele, você já vai ver que tem bem menos filtros para você acrescentar. Olha aí o Assetto Corsa Competizione. Se você pegar, por exemplo, o pessoal que usa aquele Assetto Corsa Manager, por exemplo, cara, tem uma quantidade de filtros embutidos lá para te dar mais prazer, para te dar mais sensação. Isso é ruim? Não, não é ruim. Por que não adotam isso então nos novos Assetto? Porque no iRacing, para acrescentar qualquer coisa, tem que mexer em muita coisa. Quem acompanha esses estudos de telemetria, force feedback com o David Tucker, que é o responsável por isso, vê a dificuldade. Tanto que hoje o grande pensamento deles é criar um input próprio. Porque se a Microsoft, a partir de amanhã, disser que ninguém mais vai usar o input, direct input, o seu equipamento, o meu, acabou. A menos, claro, os licenciados aí, seja a Logitech, a Trustmaster, né? E mesmo assim. E eu acho que, na verdade, o que atrapalha a evolução de qualquer outras coisas são justamente essas bases. Aí você vai falar, isso é um assunto para outro vídeo. Porque se eu evoluo demais um sistema input, eu tenho que trazer isso também. Os meus equipamentos têm que evoluir nessa proporção. Então hoje nós estamos limitados a um conjunto de softwares, principalmente, e isso é minha opinião, não é a verdade absoluta, e por favor, discorram aí nesse assunto, acho que é um assunto importante para todos nós, discorram o que vocês acham, mas na minha opinião, hoje precisamos sim de um input específico para simuladores. Hoje nós não temos. O input serve para qualquer coisa, serve até para o meu controlezinho aqui. Você põe input, você põe qualquer coisa para funcionar. Só que o que eu recebo? São 3 eixos básicos. Eu tenho rampa, aliás eu nem vou lembrar aqui de cabeça, tem vídeo no canal falando sobre isso, né? Mas o que eu queria deixar claro aqui.
Como eu sei quantos por cento eu estou usando do meu equipamento no iRacing, que é tão limitado? Porque a telemetria me informa isso. Eu tenho uma informação input, tenho um comunicador entre o simulador, meu equipamento, entre o simulador e meu equipamento, que é o meu sistema. Hoje, no caso, o Windows, tá? Então, não é achismo, tá, galera? Tudo isso que eu tô falando aqui para vocês tem livros, que eu já falei aqui. Tem inclusive um livro de telemetria que fala Motec, cara, você pode pegar. Desconheço aí quem vai fazer. Motec não é só para eu saber aqui, por exemplo, ó, a questão de como meu carro reagiu na pista, que esse mapa é maravilhoso. Tudo bem que isso aqui você tem que construir, isso aqui não está pronto, isso aqui não está disponível. Alguns até estão, mas por exemplo, um de FFB como esse aqui, não está disponível. Eu tive que criar isso aqui. Para criar, eu tenho que saber quais canais eu vou colocar aí. Para saber quais canais, eu tenho que entender por que esses canais estão lá. Isso aqui vale para todos? Não. Se eu abrir do Assetto Corsa Competizione, por exemplo, ele não vai me dar um monte de informações. Ah, mas ele não consegue tirar? Porque não está disponível esses canais no simulador. Mas eu consigo, por exemplo, eu acredito que eu consigo, deixa eu até ver se isso é possível, eu nem lembro. Ah, eu não tenho nenhuma aqui do Assetto Corsa, eu tenho do Z1, aí eu teria que abrir o Z1, mostrar. Eu consigo até ver. Ah, aliás, deixa eu abrir aqui. Vamos gastar um pouquinho mais de tempo e vamos fazer estudo, né? Eu acho isso bem bacana. Eu vou abrir o análise aqui e vou pôr aqui na tela para vocês. Peraí, deixa eu só abrir ele aqui. E aí eu vou mostrar que por que eu não consigo saber, quer dizer, não é que eu não consigo, dá para saber, mas aí você usa um caminho da matemática simples, você não vai usar uma ferramenta como essa. Mas ele me diz, por exemplo, no R-Factor 2, quanto que está tendo de saída. Isso eu tenho como saber. Ele me informa isso, tá? Então, se ele me informa quanto que está saindo, é possível saber quanto por cento eu estou usando. Talvez não com tanta precisão quando ele me dá direto na telemetria, né? Mas aqui eu vou pegar aqui, por exemplo, o Competizione. Eu vou pegar aqui Brands Hatch, qualquer pista aqui. E aí eu vou mostrar aqui para vocês verem. Quer ver? Ai, parece um pouquinho. Vamos clear, ok. E aí você vai entender por que uns eu consigo, outros não. Porque o simulador tem que me oferecer essa possibilidade. Essa aqui, ó. Isso aqui é do Assetto Corsa Competizione. Eu não consigo ter informações de torque de saída, ele não me dá. Este canal não foi disponibilizado pelo desenvolvedor. Então eu não tenho como fazer esse cálculo nele. Mas eu sei que ele é de 400 Hz. Eu sei que, por exemplo, o pico máximo que todos os carros podem chegar aqui no Assetto Corsa Competizione é de 30 Nm. Mas eu sei também que no iRacing não é assim que funciona, porque na coluna existe uma quantidade individual de cada carro, e que não é o que é feito na maioria dos outros simuladores. Ah, isso é errado? Não, isso não é errado, isso aí é da necessidade de cada um, né? Cada um sabe cada um sabe a necessidade. Se eu vier aqui, por exemplo, isso aqui é R-Factor 2, tá, galera? A R-Factor 2, por exemplo, ele me dá essa informação. Ó, ele me dá. Eu sei o torque enviado pelo simulador. Por quê? Porque o simulador me dá isso. O Reinsport, galera. Deixa eu abrir aqui que já estou trabalhando em cima do Reinsports. Deixa eu mostrar aqui para vocês o Reinsport. O Reinsport já me dá essa informação. Ele só não me dá outra informação que é fazer o cálculo, mas o cálculo eu consigo fazer matematicamente. Eu não preciso. Eu consigo sentar aqui, né, e fazer esse cálculo de boa. Né? É uma proporção aqui, ó. O Reinsports, por que pareça igualzinho o R-Factor 2 em algumas coisas. Lembra muito. Aqui, ó, o Reinsport me dá. E, aliás, uma belíssima saída, né? Não tô puxando sardinha, tem muita coisa ainda, muito teste para fazer nele, tá? Então, as informações são dadas. Mas aí, às vezes o que acontece é que eu não consigo ter essa informação em um único sistema. Eu trabalho com Z1,
Trabalho não, né? Eu brinco com o Z1, eu brinco com o Motec e eu brinco principalmente aqui com o Atlas. Eu nem vou abrir aqui para mostrar para vocês. Aqui ele ficou numa dimensão menor, né? Ele não... ele ficou numa dimensão menor. Mas dá para você ter ideia, você consegue ver aqui, ó. Isso aqui é o torque que o simulador está me enviando. Esse canal está lá disponível, ele tem que estar disponível. O Assetto Corsa não me dá essa disponibilidade. Uma vez que ele não me dá essa disponibilidade, é impossível eu poder fazer esse cálculo com precisão. Mas o desenvolvedor diz para mim que dentro do Assetto Corsa Competizione, o pico máximo que um carro pode chegar é 30 Nm. Isso passa? Pode passar. Mas ele está dizendo ali baseado que em todos os cálculos que ele fez. Essa verdade não vale para o iRacing. Eu não posso dizer a mesma coisa para o iRacing. E aí entra essa questão que eu disse até inclusive que essa resposta que vale 1 milhão. Por que o iRacing se dá melhor? Ou precisa? Ou, como todos os usuários falam, eu preciso migrar para um Direct Drive para andar bem no iRacing. Isso é verdade? É de cada um. Minha opinião sincera, até um certo ponto, principalmente para quem está começando, eu sempre falo isso aqui, cara. Você pode, porque até você aprender, até você entender o que é tudo isso aqui, vai levar um tempinho. Vai levar um tempinho. Então o Logitech vai dar conta do recado muito bem, né? Vivo falando isso. Você não tem que sair trocando seu equipamento. Quando eu falo, galera, se você quer um equipamento com fidelidade, tá? Vou até abrir aqui de novo. Eu vou até deixar aqui aberto o meu... esse aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui. HD aqui. Onde é que tá as minhas telemetrias? Deixa eu achar aqui. Se você quer fidelidade de force feedback, existe um limite, galera. Existe um limite. Nessas linhas roxas aqui, elas me dizem muita coisa importante sobre o equipamento. Eu já avaliei aqui vários equipamentos de 5, de 9, de 10, já fiz vários. Eu tenho vários testes em bancada, em telemetria, para fazer esse comparativo. Não estou dizendo que eu sei tudo, muito pelo contrário. Estou lendo o livro do Suélio, tem um livro que o Suélio leu que eu já li também. Tem um livro de telemetria que não dá para... é muita coisa. Mas, palpavelmente, eu posso te garantir que o iRacing, ele me dá informações que nem todos os outros simuladores me dão. Assim como outros simuladores me dão algumas informações que o iRacing não me dá. Um desgaste em tempo real de pneus, ele não me dá, né? Mas como a minha paixão aqui, principalmente pelos DAI, em fabricar essa coisa toda, me leva a querer saber mais, a querer entender mais o force feedback, eu me empenho muito em cima disso. E cara, quando eu recebo esse tipo de questionamento, como aqui do Alexandre, cara, é sorriso de orelha a orelha. Porque alguém entendeu, alguém decidiu questionar, alguém está querendo saber mais. Então eu vou entender mais, eu vou estudar mais, eu vou procurar mais para compartilhar essa informação maravilhosa, né? E quem quiser saber mais aí de como montar essas planilhas, entre essa semana e semana que vem, provavelmente eu estou saindo um conteúdo exclusivo lá para os membros, que é justamente para entender como montar isso tudo, né? Tem um vídeo já lá, que é um geral, quem é membro do canal já sabe disso, e aí eu vou trazer um vídeo mais detalhadozinho, com alguns pontos, começando ali com o Motec, né? Como baixar o Motec, é por isso que eu estava até aqui com a planilha aberta aqui, ó. Que você pode baixar, você vai no Coach Dave Academy, eu acho que é o lugar mais fácil para você pegar isso. Tem tudo lá. Te ensina como baixar. Isso aqui é para Assetto Corsa Competizione. Ele tem até um bookzinho lá, cara. Ele tem até um bookzinho para Assetto Corsa Competizione. Aí quem tá no Assetto Corsa Competizione vai poder pegar. Tem várias coisinhas lá. Ele não vai falar de force feedback, porque os canais não estão disponíveis. Mas ele vai falar de várias coisas, temperatura de pneu, essa coisa toda que você pode utilizar aí para você entender o que está acontecendo com o seu carro. A vantagem de uma telemetria é que ela não explica qual é o teu problema, ela aponta que tem um problema. A desvantagem é que você vai ter que saber interpretar isso e é evidente, procurar onde é o problema. E aí entra a questão. Por exemplo,
Eu mostro em algum ponto que seu carro está escorregando. Cara, pode ser muita coisa. Pode ser muita coisa. Desde a configuração de force feedback, que ao meu ver é o primeiro ponto que você tem que trabalhar, é ter um force feedback equilibrado. Não importa que volante você tem. Policorreia, direct drive, aeroespacial. Não importa. E respeitar o limite. Tem que respeitar o limite. Você não pode querer que uma base como um Logitech trabalhe como uma base direct drive. Não vai acontecer. Tem que respeitar o limite. Claro que aí entra, eu estou falando uma questão de visão técnica da coisa. Mas tem a galera que vai falar, velho, vai lá e mete a força no talo do Logitech e vai pra pista e seja o que Deus quiser. Aí é um julgamento. Tá errado? Não posso dizer que tá errado, porque padrão, galera, você cria o seu. É isso. Eu sei que é um vídeo longo, meus vídeos são longos, mas amei falar sobre isso. Ficaria horas aqui falando sobre esse assunto, que é um assunto espetacular. O Alexandre, muito obrigado por você levantar esse questionamento. Questione sim, você está corretíssimo. Todo mundo tem que questionar, fiquei muito feliz. Espero que eu consiga, com as respostas e com esse vídeo, passar um pouco dessa experiência, ela existe. E possa te passar um pouco desse entendimento, que mesmo o iRacing tendo uma quantidade de hertz menor, não tendo um time model, que eu acho que para mim o maior crime do iRacing é não ter um time model tão apurado. Pelo menos eu tô dizendo que não tem até antes da chuva, né? Porque vai sair a chuva, tem um vídeo meu falando sobre isso. E o primeiro ponto que eles estão desde 2020 trabalhando é time model. Porque chuva, com esse time model que tá aí hoje, não vai dar pé. Como vai ficar isso depois? Não sei. Então todo esse vídeo que eu tô falando agora, dizendo que é limitante os 60 Hz e tudo mais, pode ser uma coisa diferente daqui a um ano, 2 anos. Mas fato é, hoje todos nós estamos presos a uma coisa chamada Direct Input. E enquanto estivermos presos às regras dele, cara, eu não posso culpar o iRacing, eu não posso culpar um Assetto Corsa, eu não posso culpar um automobilista e dizer que, cara, eu não posso melhorar meu equipamento. Você pode, você está pensando lá na frente. Porque hoje, qualquer pessoa com Direct Drive na mão, indiferente da potência do Direct Drive, ele está muito à frente de qualquer simulador por conta da limitação do Direct Input. Agora, é claro, por que eu pego um de 10, um de 11, um de 9, um de 10? Por que você não recomenda isso e aquilo? Primeiro que eu não recomendo, eu dou as minhas ideias técnicas do que é importante para você. Quem tem que julgar isso é você. Se você falar, cara, 10 para mim tá ótimo, ótimo. Mas quando eu vejo, baseado em todas as avaliações que eu faço, lembrando que quem quiser fazer avaliação, quem é membro tem direito a uma avaliação de telemetria junto comigo. A gente senta, conversa, eu dou lá e tal. E quem não quiser, existe um valor que eu cobro por hora que a gente senta e vamos falar só sobre force feedback e o quanto ele pode melhorar. E eu te garanto, cara, force feedback já melhora muito a tua condutividade e a tua resposta em pista. Agora, lembre-se, quando eu estou falando em competir, o limite muda. Porque competir, as regras mudam, né? Quando é só experiência é uma coisa. Fidelidade de force feedback é baseado no cara que quer competir. Sempre vai ser isso. Posso usar só para o meu hobby? Também pode. Mas a questão é, você precisa? É você que vai julgar isso. Ah, o iRacing, para me jogar bem o iRacing eu preciso? É você que vai julgar isso. Fato é, tô começando hoje, não entendo nada. Migão, pega um Logitech, vai lá, seminovo, começa, vai entender. Tô migrando, tô saindo do Logitech. Porra, vou partir para onde? Depende do seu grau de experiência. Tem cara que tá saindo do Logitech com 7.000 de rating, com campeonatos e mais campeonatos nas costas em cima do Assetto Corsa Competizione. Eu iria no máximo que o meu bolso aguenta. Eu iria para um de 20. Porque o de 20 que eu falo, e eu não estou falando de marca, eu estou falando o de 20 e principalmente isso do Brasil. Por quê? Porque eu sei o tipo de motor, eu sei o tipo de informação que aquele motor vai me dar e mais ainda, o trabalhar desse motor, né? O trabalhar desse motor faz muita diferença. E junto a isso, existem outras características que uma controladora bem configurada, bem acertada, vai fazer uma diferença enorme aqui para você. Né? Eu tenho um membro no canal, que é membro do canal, que estava com de 10, está com de 20 agora na mão, e ele percebeu nitidamente a brutal diferença. Mas não é porque eu estou falando de diferença de torque, eu estou falando de percepções e detalhes.
que no final das contas, com o outro você vai usar até uma proporção de entrega mais suave. Você vai perceber mais suavidade. Mas aí é assunto para motores, é uma coisa que eu não vou falar agora. O que eu quero agora é agradecer ao Alexandre pelo post, agradecer a cada um de você que ficou até aqui. E claro, se você puder compartilhar com os amigos, porra, eu vou ficar muito satisfeito. Se você puder aí, dar um like. E por favor, não deixe de comentar. Comentem. Porque a minha dúvida pode ser dúvida de outros. Eu aprendo muito com vocês aqui e eu espero que eu consiga passar, nem que seja 1% de alguma coisa. Se eu passei, eu já estou muito feliz. Se eu conseguir passar alguma informação, por menor que seja, eu acredito que pelas respostas e as perguntas do Alexandre, eu passei. Então o que eu quero, na verdade, é tirar essa dúvida. Eu espero que isso aqui ajude. Não só ele, mas todos vocês a tirar a dúvida. Galerinha, até o próximo. Grande abraço. Fique com Deus. Fui. Apresento o GT2. Bom, acho que vai ficar um pouquinho apertado aqui, né? É um arinho redondo. Eu queria há muito tempo, tá? É uma aro que para mim é muito, faz muita necessidade. Pelo rally, pelos meus jogos mais clássicos, pelos meus carros mais de competição, cara, o nível de acabamento, por incrível que pareça, ainda tá melhor. Se vocês observarem aqui, a textura, a pintura é texturizada, cara. Ficou muito top, né? Depois eu vou falar mais sobre a questão dos seletores, mas eu quero que vocês consigam identificar que a qualidade, né,